Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à Mesa do Pão aqui no meu canal, Pastor Everton Pacheco. E nós temos uma coisa interessante para refletir, meditar a respeito de chamado. É muito comum muitos cristãos ficarem, eu já recebi várias perguntas sobre o meu chamado, qual é o meu chamado. Existe uma ânsia, né, dos cristãos de, nessa ênfase, descobrir qual é o meu chamado. Deus me chamou para fazer o quê? Eu quero achar o meu lugar no corpo, Deus conta comigo para eu realizar. Isso é uma expectativa, isso é uma busca importante, isso mostra um coração zeloso em fazer a obra de Deus. E lógico, isso tem o seu valor, mas pensando bastante à luz das Escrituras e dos personagens, não é, que fizeram história em Deus, dentro do propósito de Deus, a pergunta ou a busca que nós temos que ter em relação ao nosso chamado no serviço, né, do propósito de Deus, a ênfase deve ser a busca pelo coração de Deus. Essa é a ênfase principal e mais importante, crucial, porque não se trata apenas de servir no propósito de Deus, mas realmente fazer a vontade de Deus. Isso também é um ponto muito crucial que a gente precisa explorar e compreender muito bem à luz das Escrituras, pelo Espírito de Deus, a respeito de chamada, a respeito de servir, não é, dentro do propósito de Deus, porque não é apenas fazer algo para o Senhor, ou em nome do Senhor, mas realmente fazer a vontade de Deus. O ponto é esse. O sucesso é fazer, realizar a vontade de Deus, né? Então, nesse vídeo eu quero falar e explorar aqui uma coisa interessante sobre chamado, que a ênfase deve ser a busca pelo coração de Deus. A maior qualificação para um homem e uma mulher servir o chamado de Deus, servir dentro do propósito de Deus, é conhecer o coração de Deus. Essa é a qualificação principal. Mais do que fazer um seminário, mais do que participar de grandes conferências, tudo isso tem seu valor, tudo isso tem sua contribuição, mas o mais importante, o crucial, a melhor e maior qualificação é conhecer o coração de Deus. Realmente, saber como o coração de Deus funciona, pelo que o coração de Deus está pulsando, o que agrada a Deus, né? Então, conhecer o coração de Deus é a principal qualificação para servir no propósito de Deus. Então você guarda isso, porque isso é crucial para você ser bem-sucedido e ter sucesso no seu serviço. Então, mais do que simplesmente ficar nessa busca de qual é o meu chamado, Deus me chamou para fazer o quê, busque conhecer o coração de Deus. Essa é a sua maior e perfeita qualificação para então realmente estar apto para Deus poder contar com você no serviço do seu propósito. Então, se a gente pensar sobre isso, há um personagem das Escrituras que me chama muita atenção a respeito dessa questão é Jonas. É incrível que Jonas foi um dos homens que operou num nível, num grau de unção dos mais poderosos que a terra já conheceu. Para pensar, porque Jonas pregou para a cidade de Nínive e a Bíblia diz que o próprio rei de Nínive, então um rei ímpio, perverso, ele se arrepende, ele desce do trono. Imagina o nível de unção que Jonas operou ao ponto de fazer um rei sair do seu trono, tirar suas vestes reais, proclamar um jejum na nação, tanto dos mais novos até os mais velhos, os animais, toda a população de Nínive, que a Bíblia vai descrever que tinha aproximadamente 120 mil pessoas. Toda a cidade de Nínive vai cair em arrependimento e jejum por causa da pregação de Jonas. E olha o nível de unção que Jonas operou, ao ponto de um rei ímpio ser tão tocado pela palavra de Deus que ele sai do trono, troca suas vestes, tira suas vestes reais, coloca vestes de saco e se cobre de cinza, se arrepende, proclama jejum na cidade. E a cidade se arrepende. Bom, isso é tão poderoso, isso é tão tremendo, o nível que Jonas operou de unção.
Contudo, o coração de Jonas tinha um grande problema. O coração de Jonas tinha um problema assim, tão grave, tão sério, que ele entrou em embate com Deus. Ele, desde o início do chamado, né, a gente conhece a Escritura, ele foge da presença de Deus, ele pega o caminho oposto de onde Deus havia enviado ele, e ele foge. Aí a gente conhece a história, tudo aquilo que aconteceu com Jonas. E mesmo depois desse processo dele tentar fugir de Deus por causa do coração dele, o que tinha no coração de Jonas? Existia uma justiça própria de Jonas em relação ao que Deus estava tentando fazer, qual era o propósito do coração de Deus em relação à cidade de Nínive. Jonas não queria que ele se arrependesse, Jonas não queria que Deus se arrependesse do juízo que havia determinado para a cidade. Jonas não queria, ele tinha suas razões, né? Se a gente for explorar um pouquinho do contexto histórico, os ninivitas eles eram muito cruéis, eles acumulavam o crânio dos seus inimigos, né, na porta da cidade para mostrar a força deles. Eles eram realmente bem maldosos, bem cruéis nas nações que eles subjugavam, enfim. E o ponto é que Jonas, melhor dizendo, o coração de Jonas estava contrário ao que era o coração de Deus. O coração de Deus é compassivo, é longânimo, é misericordioso. E Jonas não. Jonas, ele estava cheio da sua própria justiça, ele queria que a cidade de Nínive sofresse o juízo de Deus. Então o coração de Jonas estava o oposto do que era o coração de Deus. Então esse é o grande ponto que eu quero explorar aqui, de instrução quanto a chamado. Como eu disse, a melhor e maior qualificação, mais importante, mais crucial para estarmos qualificados a servir no propósito de Deus é conhecer o coração de Deus, é ter o coração de Deus, ou seja, é o nosso coração se alinhar com o coração de Deus. Então a história de Jonas é um bom exemplo sobre isso, porque Jonas não queria aquilo que estava no coração de Deus. Jonas sabia que Deus era compassivo, misericordioso, longânimo, e que se o povo de Nínive se arrependesse como eles fizeram, Deus os pouparia pela sua misericórdia e não exerceria o juízo sobre eles. E foi o que aconteceu, a gente sabe pelas escrituras que foi isso que aconteceu. E aí, após Jonas pregar na cidade, a Bíblia diz que ele monta um abrigo ali, um pouco fora da cidade, e ficou olhando. Ele ainda tinha uma expectativa, o coração de Jonas estava tão cheio de si, tão cheio da sua própria justiça, que ele fez um abrigo ali em torno da cidade, ficou olhando para ver o que ia acontecer. Ele ainda tinha uma expectativa que Deus exercesse juízo. Ele queria ver uma coisa assim, que fogo de Deus caísse do céu, consumisse tudo, como foi com Sodoma e Gomorra, alguma coisa do tipo. Ele tinha essa expectativa. E a gente sabe que foi tão intenso, né, esse conflito do coração do profeta Jonas com o coração de Deus, que Jonas fica tão indignado que Deus não destruiu a cidade, não trouxe juízo sobre a cidade, que ele preferiu a morte, ele ficou completamente contrariado, né? Mesmo depois da experiência que ele tinha passado com 3 dias e 3 noites no coração do grande peixe, dentro do grande peixe, enfim. Você vê que Jonas não abriu mão do coração dele. Aí Deus faz uma coisa interessante para trazer uma lição para Jonas. Jonas estava ali naquele abrigo que ele havia construído, e a Bíblia diz que Deus fez nascer uma planta ali que trouxe sombra, né, e deu um alento, um contentamento para Jonas. Ele ficou contente, ele ficou feliz com aquilo, com aquele refrigério que Deus deu para ele, aquele alento de Deus para ele. Mas no outro dia, Deus fez que um calor muito forte acontecesse ali e que uma lagarta comesse aquela planta, e a planta então é destruída, e Jonas começa a sentir um calor tão forte que ele estava a ponto de desmaiar, e ele pede a morte para Deus. E aí Deus fala uma coisa com Jonas, Deus usa essa situação da planta para ensinar sobre o coração dele para Jonas. Que aí Deus fala: Jonas, você tem motivo de estar tão contrariado, tão irado. E com isso Deus estava mostrando, revelando o coração dele para Jonas. E Deus fala: Jonas, você está contrariado por causa da planta que murchou, que deixou de existir, sendo que você não plantou essa planta, você não podou essa planta, não regou, você não cuidou dessa planta. Essa planta existiu
numa noite, no outro dia ela deixou de existir e você está contrariado ao ponto de pedir a morte por causa de uma planta que você não cultivou, você não cuidou. Ou seja, Deus estava falando, Jonas, você está preocupado só com o seu próprio coração, só com suas próprias ideias, você está preocupado só consigo mesmo. Aí Deus fala, como que eu não teria compaixão, como eu não me importaria com uma cidade como essa grande cidade de Nínive, que tem aproximadamente 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita da esquerda. Deus está falando, Jonas, você está preocupado com você mesmo, você está preocupado com... Você está querendo fazer valer a sua própria razão, enquanto o meu coração está cheio de compaixão, misericórdia e amor e graça por essa grande cidade com 120 mil pessoas. Imagina, 120 mil pessoas iriam para o inferno, seriam condenados eternamente, passariam a eternidade sem Deus, seriam eliminados pelo juízo de Deus, da ira de Deus, por causa do pecado deles. E Jonas estava preocupado com ele mesmo. Jonas estava querendo fazer valer a sua razão, a sua justiça. Jonas estava com o coração dele em torno dele mesmo, para suas razões, suas ideias. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece com a gente. A gente até quer servir o propósito de Deus, a gente até quer ser um instrumento nas mãos de Deus, mas nós não conhecemos o coração de Deus. Ou, em outras palavras, nós não temos o coração de Deus. E eu repito o que eu já disse, a maior qualificação para servir o propósito de Deus é conhecer o coração dele, é ter o coração de Deus. Porque senão nós podemos fazer como Jonas, nós podemos estar até dentro, né, do propósito, do chamado de Deus, mas com o nosso coração, com as nossas razões, nossa justiça, nossos objetivos, e isso não tem valor nenhum, porque Deus ele está estabelecendo o reino dele, ele está cumprindo o propósito dele. E fazendo um paralelo com Jonas, um dos homens que eu mais admiro nesse aspecto é Moisés. Porque Moisés, por exemplo, em Êxodo 33:13, ele faz uma oração que para mim é tão incrível, tão marcante, que sempre aprendo, sempre recobro isso, porque é tão incrível. Moisés ora, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te agrade e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esse povo é o teu povo. Então, o que Moisés está orando em Êxodo 33:13 é Deus me dá o seu coração para que eu te agrade. Isso aí é a maior qualificação para nós servirmos ao propósito de Deus. Quanto mais o coração de Deus se tornar o nosso coração, mais aptos e mais qualificados nós vamos estar para que Deus nos confie de fato os seus propósitos, e que de fato Deus possa nos enviar, que Deus possa nos usar, porque aí sim nós vamos estar lutando com o coração de Deus, nós vamos estar gastando nossa força, nos dedicando no serviço do propósito de Deus, realmente alinhados com o coração de Deus. Nós vamos estar realmente fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E é isso que conta, é isso que permanece. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, Moisés é um grande exemplo disso. E Deus me ensinou isso. Eu lembro um dia que eu tive uma experiência incrível. O Espírito Santo falou comigo. Você sabe por que Deus falou com Moisés? Quando Moisés estava no monte e o povo se corrompeu com Arão, fizeram o bezerro de ouro, Deus falou, Moisés, desce porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E o povo não era de Moisés, não foi Moisés que tirou no sentido assim, isso não foi ideia de Moisés, não foi pelo poder de Moisés que tudo isso aconteceu, mas é porque Moisés, ele se tornou um com Deus. O coração de Moisés se tornou um com o coração de Deus. Por isso que Deus falava com Moisés dessa maneira. O próprio Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Porque Moisés, esse era o coração de Moisés, Êxodo 33:13. Deus, se me vês com agrado, me revela os seus propósitos, para que eu te agrade. Então isso é um alinhamento, essa é a qualificação para sermos úteis no propósito de Deus, para sermos realmente usados por Deus. Alcançar, buscar em primeiro lugar o coração de Deus, para que possamos realmente fazer exatamente aquilo que é a vontade de Deus. Quando Noé estava construindo a arca, a Bíblia vai dar testemunho que Noé fez tudo exatamente como Deus o havia ordenado. Esse é o coração dos verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros homens e mulheres de Deus que servem ao seu propósito. Um coração alinhado com o coração de Deus. Um coração como o de Moisés, que busca o conhecimento dos propósitos de Deus. O que o Senhor quer, o que o Senhor está fazendo, o que é importante para o Senhor, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, quais são as intenções do seu coração.
e aí sim Deus pode contar com a gente. Então isso é muito interessante. Então pense sobre isso. Se nós queremos servir, queremos conhecer o chamado de Deus para nós, nós precisamos buscar ter cada vez mais o coração de Deus, para que possamos estar cada vez mais alinhados com o coração dele, para que ele possa então nos confiar propósitos cada vez maiores, nos usar realmente como pôde usar Moisés, por exemplo. E isso é incrível. Então pense sobre isso, espero que esse vídeo te edifique, te equipe, te desperte para essa realidade, que a maior qualificação para servir o chamado de Deus é ter o coração de Deus, assim como Moisés. Se me vês com agrado, revela nos teus propósitos para que eu te agrade e continue sendo aceito por ti. Que Deus possa nos encontrar assim, que Deus possa nos achar com esse coração como o coração dele, esse coração que quer conhecer cada dia mais o coração de Deus, e assim ele vai poder nos usar de fato de uma forma tremenda e poderosa, como usou Moisés, como usou Abraão, todos esses grandes personagens. Não é diferente assim comigo e com você, para a glória de Deus e para que o propósito dele se cumpra e o seu reino se estabeleça, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, se inscreva, manda esse vídeo para alguém, você pode comentar aí o que você achou de interessante e que nós possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus.